Olá, pessoal, de volta aqui com vocês agora na parte 3 da nossa mandala russa scarf, tá? Tá linda, maravilhosa. Bom, a parte 2, a última carreira foi desses pontos duplo, que é a carreira, gente, 36, tá? Então, essa daqui foi a carreira 36, olha. Nós temos aqui 7 pontos altos duplo, dentro daquele picozinho, e depois um ponto baixo, separando de 7 em 7, tá? Então, aqui, olha, fiz os últimos 7. Foi a última carreira da parte 2, a próxima agora, carreira 37, deixa eu anotar aqui. Então, agora, iniciando a parte 3, carreira 37. Olha, fechei com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Eu vou passar para esse ponto duplo em ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui uma corrente, pessoal. Uma corrente, eu vou entrar em relevo nesse mesmo ponto aqui, olha, pegando ali por baixo dele. Aí, você faz um ponto baixo, né? E duas correntinhas, que faz a vez de um ponto baixo em relevo, um ponto alto relevo pegando por baixo. Uma correntinha, vamos trabalhar o segundo ponto da mesma forma, um ponto alto relevo pegando por baixo, uma corrente, um relevo por baixo, uma corrente, um por baixo, uma corrente, e assim a gente vai trabalhar os 7 pontos aqui, tá? Todos eles, pessoal, separado por uma correntinha. Venho aqui no 7º ponto. Faço ele até o final, tá? Então, ficando assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daqui, eu já vou pular direto para esse outro motivo, tá? Então, eu fiz o último ponto, eu já laço e entro no primeiro dos 7 aqui do próximo motivo. Faço o ponto alto, uma corrente, e agora a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira dessa forma. Um ponto alto, relevo, pegando por baixo. Aqui fica mais fácil ainda para trabalhar, porque o ponto de baixo é ponto duplo, né? Então, você tem mais espaço para introduzir a agulha aqui, olha. E fazer seu ponto relevo por baixo. Vamos virando. Olha. Faço o último ponto aqui. Tá vendo, gente? Vai ficando assim, ó. Daqui, eu já pulo direto pro próximo motivo, tá? Pulo o pontinho baixo, vem no próximo ponto alto duplo e repete os 7 pontos altos, relevo, pegando por baixo. Então, pessoal, a gente vai percorrer toda a nossa carreirinha dessa forma aqui. Repetindo, né, os 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos separados por uma correntinha. Só que, olha, quando você faz o 7º ponto, aqui não tem corrente, você já laça e começa o primeiro dos outros 7, correto? Então, fica aqui um Vzinho, olha, de ponta cabeça, tá? Olha, entre o 7º e o primeiro ponto, correto? Vamos lá, vidinhas, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Olha aqui, ó. Deixa-me ver aqui, gente. 36, tá, beleza. Carreira 36, nós finalizamos a parte 2.
Essa é a carreira 37, que eu fiz os pontos relevo por baixo. Tudo bem. Bom, chegamos aqui, olha, fiz o último ponto, o sétimo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo relevo pegando por baixo. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou entrar nesse primeiro espaçozinho aqui com ponto baixíssimo e vou subir duas correntes que faz a vez de um ponto meio alto, tá? Um ponto meio alto. Eu vou laçar, venho neste próximo ponto e vou trabalhar um ponto meio alto. E dentro do próximo espaçozinho, um ponto meio alto. Então, a gente ficou com 3 pontos meio alto aqui. Agora, aqui, eu vou começar, olha, em cima desse ponto, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Na base, no espaço, na base, no espaço, e o último vai ser aqui na base. Então, tem que dar 5, tá? Eu entro nesse primeiro ponto aqui agora, eu faço um ponto baixo, dentro do espaço o segundo, na base o terceiro, no espaço o quarto, e aqui na base o quinto. Então, ficamos com 5 pontos baixos aqui. Agora, eu vou trabalhar mais 3 pontos, que é o ponto meio alto. Então, eu entro aqui nesse espaço, faço um meio alto. Vou na base, vou trabalhar o segundo meio alto. E aqui é o seguinte, nós vamos unificar o ponto meio alto desse grupinho com o primeiro do próximo. Então, olha, eu entro aqui no último espaçozinho desse lado, eu vou tirar 2 alcinhas só. Aí, eu laço, venho aqui, ó, no próximo espaçozinho, pula esse Vzinho que tá de ponta cabeça, vem do lado de cá, aí a gente tira 2 alças e fecha junto, tá vendo? Olha. Então, aqui é como se eu tivesse um ponto meio alto. Então, eu vou fazer o segundo, na base, meio alto, e o terceiro, que é no espaçozinho, meio alto. Agora, eu vou fazer 5 baixo. Então, o primeiro no ponto alto, o segundo no espaço, o terceiro no ponto alto, o quarto no espaçozinho e o quinto no ponto alto. Vamos virando aqui. Agora, eu tenho que fazer 3 novamente. Então, são 2 pontos meio alto normal, olha, que eu tiro tudo de uma vez, o primeiro e o segundo. O terceiro, que é o último daqui desse grupinho, nós vamos tirar só 2 alcinhas dele. Vou laçar e vou vir do outro lado aqui, pula esse Vzinho. Vem no primeiro espaço, tira 2 alcinhas e agora fecha tudo junto. Por que isso, Fátima? Para dar altura, vocês estão vendo? Tá? Para dar altura. Então, eu tenho que fazer o ponto meio alto aqui do ladinho e aqui no meio ponto baixo para aqui, porque a gente vai subir pontos baixos agora, correto? Então, bem simples, olha, unifica esses 2 pontos, aí faz mais 2 ponto meio alto, 5 ponto baixo, cinco. E agora, eu faço 2 pontos meio alto, olha. Um dentro do espaço e um na base. E aqui, gente, a gente fala ponto meio alto, só que como eu vou unificar com esse daqui, eu preciso tirar 2 alcinhas. Então, fica tipo um ponto alto, né? Fechado junto com esse outro do lado de cá, ó. Você tira 2 também e depois tira as 3 alcinhas, tá? Então, pessoal, essa vai ser a sequência de repetição dessa carreira. Bora lá e a gente se encontra aqui, ó, no início da carreira novamente. Bora lá, meus amores, finalizando então essa carreira aqui, olha, vou mostrar pra vocês como que eu fechei. Por quê?
Aqui, esses dois últimos pontos são unificados. O último daqui com o primeiro desse outro motivo, correto? Então, fiz os dois pontos meio alto, eu laço, venho aqui, olha, puxo, e aqui, como eu só tenho duas correntinhas, eu vou já encaixar lá na correntinha e fecho tudo junto, tá? Então, fica o pontinho igual que nós fizemos aqui. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou passar o próximo pontinho, se bem que aqui já fica o primeiro. Vamos fazer o seguinte, meus amores, olha. Tira duas alcinhas aqui, tira duas. Aí, a gente entra aqui na segunda correntinha, porque nós temos que começar a trabalhar nesse pontinho de correntinha aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, comecemos com um ponto relevo já de cara, não. Olha, faz uma correntinha, entra no próximo ponto e vamos seguir em frente aqui, um ponto baixo para cada ponto de base. Depois, a gente vai trocar o fio e fazer o relevo, a gente faz depois. Então, é o seguinte, para dar o encanto na nossa peça. Nós vamos fazer duas carreiras de ponto baixo, tá? Sem falhar ponto nenhum aqui, amores, vamos seguindo, inclusive aqui nesse pontinho que a gente unificou. Olha. Aqui, olha, esse pontinho aqui também, que a gente unificou os dois. Pode entrar aqui com pontinho baixo também. Nós vamos trabalhar duas carreiras de ponto baixo. E, quando eu finalizar, vou fazer essa carreira e mais uma. E quando eu chegar na próxima aqui, na finalização, eu já vou cortar o meu fio, que aí, quando eu voltar, eu vou ter essas duas carreiras de ponto baixo. E aí, eu já volto com a cor juta novamente, tá? Então, vamos lá, circula aqui, olha, uma carreirinha e depois duas, sem aumento nenhum. Se a gente aumentar, esse fio, vocês podem ver, esse fio, ele é mais macio. Esse daqui já é um pouquinho mais grosseiro. Então, se você olhasse no trabalho, depois que a gente coloca na mesa e acerta, ele fica bonitinho. Mas, se você olhar o trabalho, você vai ver a diferença, porque essa cor aqui, ela é mais seca. Então, ele tende, né, a abrir mais o trabalho. É onde dá a impressão de que vai embabadar, mas não vai não, tá? Mas não faça aumento nenhum. Duas carreiras de ponto baixo, arremata aqui, corta seu fio, esconde o fiozinho lá, e aí, quando eu voltar, já volto com a cor juta, pra gente começar outro motivo. Bom, meninas, aqui, olha, finalizei, então, a carreira de ponto baixo, né? Nossa, tá encostando um trem aqui agora, novamente. Eu deixei anotado aqui, quando eu iniciei a carreira, que eu falei pra vocês que era duas carreiras de ponto baixo, mas, gente, não é duas. Uma carreira de ponto baixo, porque essa próxima, nós vamos mudar de cor agora, e eu vou trabalhar em relevo nesses dois pontos que a gente unificou. E se eu fizer mais uma carreira de ponto baixo, como esse fio ele é seco, eu vou ter que fazer um ponto muito longo para chegar aqui embaixo. Então, deixei anotadinho aí para vocês, né, que eu falei duas carreiras de ponto baixo, mas não é uma carreira apenas de ponto baixo, vocês me perdoem, tá? Então, chegou aqui, olha, eu já puxei o meu fiozinho para trás, que eu vou cortar esse fio. Fiz uma correntinha, duas. Vou cortar aqui agora. Vou puxar o meu fio. Vamos fazer o trabalho de acordo, né, gente? Porque se eu estivesse aqui, esse motivo com o juta, aí eu poderia fazer duas carreiras, tá? Ele é mais macio e os pontinhos baixos, eles ficam mais encolhidinhos. Mas desse jeito, não.
Então, aqui, olha, cortei o fio com apenas uma carreira de ponto baixo, e agora eu vou pôr na agulha de tapeceiro, esconder bastante, para depois queimar a pontinha, tá? Então, nós vamos começar um pouquinho pra frente aqui, mas no mesmo lugar, tá? Olha, vou pegar aqui o meu fio juta. E a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou trabalhar pontos baixos, mas eu tenho que fazer um ponto nesses dois pontos aqui, olha, que a gente unificou aqui embaixo, olha. Nós trabalhamos essa carreira todinha aqui, um ponto alto relevo pegando por baixo com uma correntinha de separação. E é aqui que eu tenho que prender o meu primeiro ponto. Mesmo nessa altura, eu vou ter que fazer um ponto duplo para poder chegar aqui, tá? Então, se eu fizesse mais uma carreira de ponto baixo, eu teria que fazer um ponto triplo. Aí fica muito longo, não fica legal o nosso trabalho. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou amarrar aqui mesmo, olha. Aqui nós temos dois pontos unificados, os dois pontos unificados, correto? E aqui, ó, este ponto aqui é o ponto correspondente ao ponto unificado. Então, eu vou amarrar aqui, bem nesse pontinho aqui, deixa eu ver a pontinha da minha agulha, nesse pontinho baixo, que tá em cima desses dois pontos unificados, correto? Eu vou puxar o meu fio, aqui eu vou dar um nozinho sim. Vou deixar um pedaço de fio maiorzinho. E vou dar dois nozinhos, porque eu não sou nem um pouquinho boba. Vamos garantir o nosso trabalho, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, podemos até levar esse fio para ajudar. Vou puxar aqui, olha, nesse mesmo pontinho, vou fazer uma alcinha aqui, olha, que é um ponto, essa alcinha vai entrar no lugar do ponto baixo. Eu vou laçar duas vezes, vou descer aqui, gente, bem na mesma direção. Vocês veem aqui, olha, que este pontinho, aonde eu amarrei, ele tá em cima deste ponto, que tá em cima desses dois unificados, que está em cima desses dois unificados, e é aqui embaixo, nesses dois que nós vamos trabalhar. Então, eu tenho que fazer um ponto duplo. Bom, fiz uma alcinha ali de correntinha, eu vou laçar duas vezes, vou descer aqui, ó, nesses dois pontos aqui que eu unifiquei, vou puxar o meu fio, tiro duas alças dele, dou uma alongadinha, tiro duas e tiro duas, tá? Aqui agora é o seguinte, este ponto é referente àquele ali, né? Nós vamos trabalhar, deixa eu ver se não vai dar diferença, já pegar no primeiro pontinho aqui, olha. Eu creio que não. Então, peguei no próximo ponto um baixo, na sequência, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vê bem. Olha o ponto que nós vamos pegar em relevo aqui, esse ponto unificado, que é da carreira que a gente trabalhou por baixo em relevo. Então, onde tá a cabeça desse ponto unificado? Olha, aqui tem um unificado, aqui tem dois, esse ponto aqui é o referente àquele ali. Então, vamos trabalhar mais um pontinho aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, para nossa peça não embabadar. Aqui eu até fiz um pontinho aqui atrás, mas a gente ignora ele depois. Então, eu trabalhei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Esse 10º ponto
vai entrar o ponto relevo no lugar. Então, eu vou laçar 2, vou descer aqui, ó, nesses 2 pontos unificados, ó. Passo por baixo deles em relevo, tiro 2 alças, tiro 2 e tiro 2. Aqui, gente, eu não vou trabalhar o pontinho de trás. Vou no próximo. É assim, um macete de crocheteira para que a nossa peça, ela não embabade, tá? Aí, eu trabalho aqui novamente, olha, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º é o ponto relevo. Então, bora lá, olha, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, já tô escondendo o fiozinho aqui, olha, 7, 8 e 9. 9 pontos aqui, gente. 9 pontos aqui, o ponto de número 10 é o correspondente que tá em cima dos pontos unificados. Então, aqui eu laço 2, olha, vou pular a carreirinha de ponto baixo, esse ponto unificado, e vou entrar nesse aqui de baixo. Faço um ponto alto duplo até o final. Vou pular o pontinho de trás, venho no próximo. Vamos trabalhar aqui, gente, mais 9 pontos baixos na sequência. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O 10º ponto é o ponto correspondente. Então, tipo assim, olha, você fez 9, no 10º você pode pegar aqui embaixo que dá tudo certo. Laça 2, vai descer aqui, olha, nesses 2 pontos que a gente unificou, passa por baixo deles, puxa seu fio, tira 2 alças, tira 2 e tira 2. Pula o pontinho de trás, vem no próximo. Vamos trabalhar mais 9. Vou fazer só mais um motivo, olha. 2, 3, 4, vamos virando o trabalho para facilitar. 5, 6, 7, 8 e 9. Novamente, ó, o 10º ponto tá em cima dos 2 pontos unificados. Nós vamos trabalhar aqui embaixo. Então, você laça 2, pula o ponto baixo, pula esse unificado e vem no próximo de baixo aqui, que também foi unificado. É nessa carreira aqui que a gente fez os pontos em relevo pegando por baixo. É ali que a gente vai pegar e fazer o nosso ponto duplo, tá? Aí, você pula o pontinho de trás e vem no próximo. E vai repetir os 9 pontos baixos, no 10º, você faz o ponto duplo, correto? Então, vamos circular toda a nossa volta dessa forma. Olha, pessoal, eu finalizei essa carreira, né? Que nós fizemos os pontos duplo, e aqui deu tudo certinho. Olha, o ponto duplo, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegou aqui, eu fechei no ponto de número 10, que é o ponto duplo. Fechei com um baixíssimo. Já subi uma correntinha, um ponto baixo. Aí, eu já fui fazendo na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? 10, porque eu estou contando com esse daqui, ó. Nós vamos continuar com a mesma quantia de pontos. Eu vou trançar depois, na próxima carreira, mas aqui a gente tem que persistir com os 9 baixos e o 10º é em cima do relevo.
Então, olha, por hora não conta esse primeiro ponto. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º ponto cai em cima desse ponto relevo, tá? Aí, eu venho pro próximo pontinho e novamente eu vou repetir, vocês não precisam contar, mas eu gosto, eu conto. Então, eu tô com 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o 10º ponto é em cima desse ponto relevo. Você não precisa contar, tá bom? É só para deixar claro para vocês que a gente tá seguindo a mesma quantia de ponto, tá? Então, nós temos 9 entre um ponto relevo e o outro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O mesmo que eu tive na carreira anterior. E agora, em cima desse ponto, que é o 10º, um baixo também. Então, entre um relevo e o outro, sem contar esse ponto de cima do relevo, contando só o da frente, nós vamos ter 10 pontos, 10, 10, 10, tá? Só percorrer essa carreira aqui todinha com um ponto baixo para cada ponto de base. Meninas, vamos lá. Finalizei, então, depois desse ponto duplo, a carreira de pontos baixos, tá? Então, seguimos aqui, olha, a mesma quantia que eu tinha de pontos aqui embaixo. Inclusive, em cima do ponto relevo, eu fiz o pontinho baixo, tá? Aqui, olha, eu fechei em cima do primeiro ponto, com baixíssimo, vê bem. Olha, que é o ponto baixo que está em cima do relevo. Eu vou aqui, olha, fechar com ponto baixíssimo, tá? Aqui eu subo uma correntinha, faço um ponto baixo e no próximo o segundo. Aqui nesse terceiro ponto baixo e aqui também nesse terceiro, nós vamos trançar pegando neste ponto aqui, tá? Então, eu vou ficar com 1, 2 e 3 pontos. Neste próximo, a gente cruza. Bom, eu fiz um em cima aqui do ponto relevo e mais um ali do lado. Eu tenho 2. Eu vou laçar 2 vezes, vou vir nesse ponto duplo, faço aqui um ponto alto duplo. E aqui eu vou pular o pontinho referente a ele. Vou para o próximo. Faço um ponto baixo, na sequência 2, 3, 4, 5. Deixa eu virar aqui para não pegar no meu suporte ali, para não atrapalhar a gente. Olha, 5. Aqui, eu sempre vou ficar sem... vou ter o pontinho baixo do meio, um à direita, um à esquerda. Então, nesse daqui, olha, 1, 2 e 3 pontos para chegar no ponto relevo. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, não tem erro. Laça 2, vem nesse ponto duplo, faz um ponto alto duplo. Você vai pular esse pontinho aqui de trás, referente ao ponto duplo, vem no próximo, aí dá certinho, olha, você faz um ponto baixo no próximo, um ponto baixo bem aqui, ó, no meinho, e mais um. Então, eu fiquei com 3. Agora, esse quarto ponto vai ser o ponto duplo, que nós não vamos trabalhar ele. O duplo vai entrar no lugar dele. Então, eu laço 2, venho aqui embaixo, faço meu ponto duplo até o final, tá? Pulo este pontinho de trás e vou para o próximo. Aqui, eu vou trabalhar mais
5 pontos baixos. Então, gente, não tem erro, é só contar, olha. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Fez os 5, laça 2, vem aqui à frente, olha, pega em relevo, ponto duplo e faz um duplo que fica deitadinho para a direita. Esse ponto duplo vai entrar no lugar desse pontinho baixo, tá? Então, a gente pula esse pontinho, vem no próximo. Você trabalha 1, 2 e 3 baixos na sequência, correto? Aí, você laça 2, vem aqui, volta aqui atrás, né? Faz aqui, olha, o ponto duplo. O que aconteceu aqui com o meu fio? Tira 2 e tira 2, ponto duplo normal. Vem aqui atrás para não se perder e pula o pontinho referente ao ponto duplo. Passa para o próximo e faz 5 pontos baixos na sequência. Vou fazer mais um motivinho com vocês, olha. Bom, fiz os 5, laço 2, venho nesse ponto aqui, faço um ponto alto duplo até o final, pulo o pontinho de trás referente ao duplo, venho no próximo e faço 3 na sequência. 1, 2 e 3. Vou laçar 2 vezes, venho aqui e vou fechar aqui o meu, vamos dizer, um Vzinho, né? Olha. Vai até o final. Pula, olha bem aqui onde você trabalhou o último ponto, você vai pular o próximo e vem no próximo. E repete os 5 pontos baixos, então, é bem simples. 3, 4 e 5. Ele vai ficar desse jeitinho aqui assim, olha, tá? Então, você vai ter aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, você cruza um duplo, aí pula o pontinho de trás, faz 1, 2, 3. O próximo já é o duplo trançado no mesmo ponto aqui, tá? Então, eu fiquei com 3 pontinhos aqui no meio. Novamente, aqui eu vou ficar com 5. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, eu faço duplo, pulo o pontinho de trás, vê bem, olha, fica a espécie de um vãozinho aqui, onde a gente pula, tá? Fica um espaçozinho aqui, olha, onde você pula o pontinho de trás. Se eu trabalhar o ponto de trás, a minha peça vai embabadar. Então, não posso, esses 2 pontos, ele vai entrar no lugar do ponto que tá aqui embaixo, correto? Então, olha, é só percorrer a volta toda dessa forma. O ponto duplo, 1, 2, 3 baixo. O duplo, 1, 2, 3, 4, 5. Duplo, 1, 2, 3. Duplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, sempre tem que ter 3 pontinhos baixos aqui no meio, entre os 2 duplo, trançado, e 5 aqui, olha. Faz o trançado, você vai ter 3 novamente. Trança, 1, 2, 3, 4, 5. Trança, então, são 3 pontos, 5, 3, 5, 3, 5, por toda a volta do nosso trabalho, correto? Meninas, aqui, olha, finalizei. Tô enroscando a língua hoje. Aqui. No pontinho do meio. Nós havíamos começado aqui, 1 ponto baixo, 2, fizemos o trançado e demos continuidade. Então, quando chegou aqui no final, olha, eu tenho tudo certinho, 3 pontos baixos no meio dos 2 duplos, e 1, 2, 3, 4, 5.
Aí, eu fiz o meu duplo, que era o último, só tinha esse desse lado. Fiz os 5 baixos, fiz o duplo, pulei o pontinho de trás, vim no próximo e fiz um baixo. Então, a gente tem 1, 2 e 3 pontos baixos. Eu entro aqui agora, olha, nesse ponto do meio, com ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver se essa pipoca é uma pipoca diferente, mas eu não sei se vai dar certo. Nós temos aqui 1, 2, 3. Olha, eu vou laçar, vou vir aqui no pontinho do meio. Puxo o meu fio, tiro 2 alças e tiro 2. Volto naquele mesmo pontinho do meio e faço o segundo ponto. Venho no mesmo ponto. O terceiro. No mesmo pontinho ali do meio, o quarto ponto. Correto? E vamos, então, incrementar e colocar 5. Olha. 5 pontos, nós temos 1, 2, 3 ponto baixo, tá? Nessa última carreira que nós fizemos aqui, olha. Então, eu trabalhei bem aqui no pezinho do pontinho baixo do meio. Bom, fiz os 5, venho no primeiro ponto, vou buscar minha alcinha, olha, fecho a pipoquinha, tá? Bom, fecho a pipoca. Vou fazer só uma correntinha aqui, gente, pra dar sustentação na pipoquinha. Entro aqui do ladinho, vai ficar meio apertado, mas a gente tem aqui, olha, um pontinho baixo, que é o terceiro pontinho, vê bem. Nós vamos entrar aqui, nesse pontinho. Opa, dona Fátima, que loucura! Vamos ver se é isso mesmo que a gente faz, ou se a gente pode simplificar o nosso trabalho, tá? Cada dia a gente aprende uma coisa diferente. É aquele fiozinho ali que tá me atrapalhando, olha. Aí, eu entro aqui e faço um pontinho baixo. Nesse próximo, um baixo. Aí, vou continuar. Tenho 3, 4, 5, 6, 7. O 8º ponto cai aqui em cima do duplo e 9. Bom, tenho 9 pontos aqui. Eu vou laçar e vou vir aqui nesse ponto do meio, no pezinho dele aqui, ó. Faço um ponto alto, no mesmo espaço 2, no mesmo 3, no mesmo 4. Se você quiser fazer a pipoca de 4, também pode, tá? E aqui, olha, no mesmo ponto 5. Aí, eu fecho a pipoquinha. Olha, aperto. Faço uma correntinha só. Vou vir aqui nesse pontinho aqui do lado, olha. Aí, aqui eu já venho com ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Na verdade, você não precisa nem contar. Vai dar todos eles 9 pontinhos entre uma pipoca e outra. Porque a pipoquinha, nós temos 1, 2, 3 pontos e a pipoca é feita no segundo, que é o pontinho do meio.
Então, de lá eu laço, entro no pezinho desse ponto do meio e vou repetir os 5 pontos para formar uma pipoca bem bacana. Então, eu tenho 2, 3, 4 e 5 pontos, tudo naquele pontinho do meio, ponto baixo. Seguro aqui, venho no primeiro alto, puxo, que ele fica todo fechadinho, tá, gente? Não fica espaçozinho, olha, nem de um lado, nem do outro. Eu tenho ponto baixo aqui do lado, no do meio eu fiz a pipoca. Aqui eu só faço uma correntinha para fechar bem a pipoquinha e já desço nesse ponto baixo aqui do lado, olha. Então, vocês veem que não é nada difícil. Não precisa contar, é só seguindo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ali no pontinho do meio do nosso Vzinho, né? Olha. Trabalhei até o primeiro pontinho. Esse é o do meio, aqui eu laço e vou repetir a minha pipoquinha. Eu vou continuar fazendo de 5, tá? Porque essa peça, ela é muito glamourosa. E ela merece, tá? Pipoquinhas de 5 pontos. Se você quiser fazer de 4, pode fazer, tem problema nenhum. Eu gosto das coisas mais difíceis. Então, são 5, seguro lá. Venho no primeiro ponto alto, busco a minha alcinha, puxo ela, aperto meu ponto, uma correntinha para fechar o nosso pontinho, e aí a gente já desce aqui, ó, no pontinho baixo, bem do lado da pipoca. E aí, você vai continuar a trabalhar os seus pontos baixos até chegar num ponto antes do pontinho do meio, para você poder fazer a pipoquinha. Então, vai ficando desse jeitinho aqui, tá? Então, entre uma pipoca e outra, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fez 9 pontos a pipoca no pontinho do meio, no pezinho do ponto baixo. E aqui do lado, antes desse ponto aqui, nós temos mais um baixo, tá? Que são 3, olha. Então, no primeiro baixo, no segundo a pipoca, no terceiro baixo. Aí, você vai trabalhando até chegar aqui, um pontinho antes do ponto do meio novamente. Então, essa vai ser a sequência de repetição dessa carreira. Bora lá, meninas, finalizar mais uma carreirinha. Então, eu fiz aqui a minha pipoca, fiz um pontinho baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, aqui, olha, eu vou fechar na cabeça da pipoquinha, porque eu já tenho pontinho aqui dentro, olha, antes do relevo. Então, eu fecho aqui com ponto baixíssimo, e a gente vai iniciar outra carreira aqui, nesse outro ponto baixo do lado esquerdo da pipoca. Na pipoquinha, nós não vamos trabalhar, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, caminha por uma correntinha aqui pra ficar o servicinho mais perfeito. Aquela correntinha que a gente faz depois da pipoquinha. Aí, eu vou começar a carreira aqui, ó. Nesse primeiro ponto, depois da pipoquinha, o primeiro ponto baixo. Aqui, eu faço um ponto baixo, aí eu laço, vou vir buscar esse ponto aqui, olha. Vou trabalhar aqui um ponto alto relevo. E vou dar continuidade aqui. Esse pontinho aqui de trás eu não trabalho, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, no próximo. Vou fazer um ponto baixo, na sequência 2, 3, 4,
5. Olha, esse sexto ponto baixo tá em cima do ponto relevo. Então, aqui eu faço o ponto alto relevo, pulo o pontinho de trás referente a esse, venho nesse pontinho baixo à direita da pipoca, faço um pontinho baixo aqui, pulo a pipoquinha e já venho nesse outro ponto baixo do lado esquerdo. E faço baixo. Então, eu fiquei com baixo à direita, um à esquerda da pipoca. O próximo ponto tá em cima do relevo. Então, eu vou laçar, vou entrar aqui e vou fazer meu ponto alto relevo. Já entro no próximo ponto, pulo esse pontinho referente a esse relevo e venho no próximo, olha. Aí, eu trabalho novamente. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos, chegamos em cima do pontinho de novo. Aqui eu faço meu ponto alto relevo, pode deixar ele soltinho, tá? Venho neste pontinho baixo do lado da pipoca, um baixo, não trabalho na pipoquinha, vou buscar o outro pontinho baixo aqui, ó, do lado esquerdo da pipoca, faço um baixo também, fiquei com 2. Vou laçar e venho trabalhar esse outro ponto relevo aqui, ó. Pulo esse pontinho de trás referente a esse relevo e venho pro próximo e vou dar a sequência novamente de 5 pontos baixos. 4 e 5. Faço o meu relevo, em cima de relevo, ponto alto relevo, entro nesse pontinho baixo da direita da pipoca, um baixo. No outro pontinho baixo à esquerda da pipoca, um baixo. Fiquei com 2. Vou laçar e vou fazer meu ponto relevo aqui, que é os 2 pontinhos que fica bem do ladinho da pipoquinha, olha. Então, gente, essa daqui vai ser a sequência dessa carreira, tá? Você faz 1, 2, 3, 4, 5 baixos, aqui no ponto lá, referente a esse relevo, você vai fazer o relevo e vai pular o pontinho de trás, tá? Aí, um baixo do lado direito da pipoca, um baixo do lado esquerdo. Faz o seu relevo, pula o pontinho de trás dele. 1, 2, 3, 4, 5 baixos. Então, sempre assim você vai ter 5 baixos, um relevo, 2 baixos, um relevo. 5 baixos, um relevo, 2 baixos e um relevo, tá? Esse daqui, gente, a gente poderia até trabalhar o pontinho do meio aqui, só que é aquele macete que eu falo pra vocês de crocheteira, que você conhecendo o fio que você trabalha, então você procura mudar alguma coisa para que o seu trabalho fique reto, tá? Perfeitinho, você joga ele no chão e ele fica todinho assentado, ok? Se eu faço um pontinho aqui em cima da pipoca também, meu trabalho ia embabadar. Então, bora circular toda essa carreira dessa forma? Desse jeitinho? Bom, meus amores, aqui, olha, mais uma carreirinha finalizada com a graça de Deus. O olho, né, a gente já tá quase finalizando. Eu fiz um pedacinho aqui, uns 15 pontinhos, para ver se eu fechava já aqui. Mas não fica legal, porque eu quero que na próxima carreira a gente, então, unifica, que é o mesmo ponto que eu fiz aqui, tá? Então, o correto é fazer uma carreira inteira agora de pontos baixos e na próxima fechar. E aqui eu finalizei a carreira dessa forma. Fiz o meu ponto relevo, pulei o pontinho de trás, fiz o meu ponto baixo do lado direito, e aqui, neste ponto baixo do lado esquerdo, foi onde a gente iniciou a nossa carreira. Então, aqui eu fecho com um baixíssimo, tá?
Bom, vamos subir uma correntinha, um ponto baixo no mesmo da base, um aqui no ponto relevo, e a gente vai seguir dessa forma por toda a nossa carreirinha. Depois, na próxima, a gente fecha, né, o nosso olhinho ali, pra ficar exatamente igual a parte de baixo. Então, aqui, olha, é só seguir em frente, tá? Olha, em cima do relevo, um pontinho. Aqui nós temos 2 baixos. Perdão, tá dando tosse. Nossa, deu tosse e vontade de espirrar ao mesmo tempo. É horrível, né? Tá friozinho, né, gente? Então, aqui, olha, a gente vai seguir dessa forma, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base por toda a nossa carreira. Meninas, olha, finalizei a carreira de ponto baixo, tá? Então, fechei aqui, olha, no segundo pontinho baixo, bem no meio aqui do nosso olhinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o trançadinho por último. Vou trabalhar aqui, olha, um ponto baixo no mesmo da base. 2, 3, 4, vamos até o meio do outro olhinho lá. Aqui, gente, o nosso ponto trançado, ele vai entrar como aumento. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu venho até o primeiro ponto aqui antes da pipoca. Nós temos 2 pontos baixos, um do lado direito, um do lado esquerdo. Então, eu venho com pontinho baixo até o primeiro. Agora, eu vou laçar 2, venho aqui, pego esse ponto em relevo, tiro duas alças do meu ponto e tiro 2. Fico com 2 na agulha. Laço 2 e venho buscar o próximo pontinho aqui, olha. Tiro 2 e tiro 3, tá? Aqui eu vou trabalhar esse pontinho aqui, o segundo pontinho, olha. Então, esse ponto trançado, ele vai entrar como aumento. Aí, eu faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então, vai dar 9 pontos aqui, tá? Entre um trançado e outro. 9 baixos. Laço 2, venho aqui, tiro 2 e 2 alças, fico com 2 na agulha. Laço 2, venho no próximo ponto trançado do lado esquerdo, tiro 2 e tiro 3. Entro aqui atrás, não perde nenhum pontinho, conforme eu falei pra vocês, esse ponto trançado, ele vai entrar como aumento, tá bom? Então, agora a gente vai dar a impressão dele ficar um pouquinho puxado pro lado direito, mas não, tá? Depois a gente vai trabalhar aqui, mais um ponto desse, pra fechar o nosso olhinho, então ele se acerta. E vamos percorrer, então, nossa carreira dessa forma. 9 baixos, o trançado, 9 baixos e o trançado. Voltando aqui, amores, com mais uma carreira finalizada, fechamos o nosso olho, né? A gente chama de olho aqui, olha. Depois, a gente tem um ponto, tá? Pra fazer pegando aqui, ó. Só que não dá pra fazer já nessa carreira. Olha, o último ponto que eu fiz aqui foi os 2, tá? Que eu unifiquei, e aí eu já venho aqui, ó, sem pular pontinho nenhum, tá? Já venho aqui no primeiro ponto baixo, fecho com baixíssimo. Aqui, gente, não tem alternativa. Vamos percorrer toda a nossa carreirinha, olha, com um ponto baixo para cada ponto de base. Por quê? Nós temos que fazer o nosso motivozinho. Tem pessoas que não faz ele completo,
Mas eu gosto de fazer o mesmo que eu fiz aqui, eu gosto de fazer aqui em cima. Então, se é para sair um trabalho russo, divino, maravilhoso, vamos fazer ele da forma que tem que ser. Vamos percorrer tudo aqui, olha, inclusive em cima deste ponto aqui, os dois pontos que a gente unificou, ele entrou de aumento, né? Nessa carreira aqui, mas a gente vai seguir um ponto baixo para cada ponto de base, por toda a nossa carreira. Olha, pessoal, mais uma carreirinha finalizada. E aqui agora, gente, eu vou mudar de cor, tá? Você que não vai mudar de cor, você vai continuar trabalhando aqui em pontos baixos, tá? Você que não vai mudar de cor, então, fecha com ponto baixíssimo, faz a correntinha e já inicia pontos baixos. Eu vou trocar de cor, então, eu vou fazer uma correntinha aqui, vou deixar aquele pedaço grande que eu falo, que precisa, tá? Não adianta você fazer isso daqui, virar sua pontinha e colar ali, não. Ele desmancha, gente, eu tô vendo artesãs mostrando serviço que foi entregado com esse fio e a pessoa devolveu, porque foi lavar e desmanchou. Então, precisa tomar muito cuidado, tá? Olha, eu vou voltar agora com o cordão na cor mostarda, correto? Bom, você que tá... Olha, eu vou com 50 centímetros aqui de fio, que eu vou iniciar da mesma forma. Você que não cortou o seu fio, vai continuar da mesma cor? Faz aqui uma correntinha, um ponto baixo e segue até aqui, ó, com ponto baixinho, tá? Eu vou começar em qualquer lugar aqui, gente, qualquer lugar. É o mesmo trabalho. Aqui eu vou puxar a primeira alcinha com o fio que eu vou levar escondendo, tá? Aí, vamos entrar na próxima, depois eu faço esse último pontinho. Olha, um ponto baixo, 2, 3. Aqui, nós vamos seguir uma carreira de ponto baixo. Só que bem aqui, ó, neste ponto baixo, que é referente a esses dois que nós fechamos, a gente vai fazer um ponto alto relevo pegando aqui, ó. Ponto alto relevo normal, tá? Não precisa ser ponto duplo, ponto normal. Aí, você pula o pontinho de trás e vem pro próximo. Então, é uma carreira bem simples. Aqui, entre um relevo e outro, vai dar 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, esse fio aqui, ele é mais sequinho para trabalhar, né? 8 e 9 pontos, gente. 9 pontos, tá? Aí, você laça, ó, o pontinho baixo tá em cima desse ponto aqui. Então, nós vamos fazer um ponto alto relevo, deixa ele meio soltinho. Se o seu ponto for muito apertado, você faz um ponto duplo, então, tá? Só que pula o pontinho de trás, vem no próximo. E continua, mais 9 baixo e o relevo, 9 baixo e o relevo. Então, eu vou completar a minha carreira dessa forma, e aí eu volto com vocês aqui, ó, tá? Meus amores, aqui, olha, mais uma carreirinha finalizada, tá? Então, eu fiz o último ponto em relevo aqui, pegando nesses pontos, né? Depois, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui, eu tinha só uma alcinha que eu comecei a trabalhar, então, eu fiz o pontinho baixo, tá? Passei pro próximo em baixíssimo e já comecei nova carreira. 1, 2, 3, 4, já estou no 5º ponto. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai repetir uma carreira de ponto baixo aqui agora. O que que eu preciso falar para vocês? Nós vamos ter, na próxima carreira, já vamos começar um outro motivo. Só que esse motivo é de lequinhos, e a gente vai abrir um leque bem em cima desse ponto aqui,
E aqui eu vou fazer um outro ponto para poder abrir um leque mais aqui no meio. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exato, é o que eu preciso. 9 pontos, pontos ímpar, tá? Porque aí eu vou ter que fazer um ponto desse aqui no meio. E onde a gente vai ter um leque aqui, um aqui no meio e um aqui. Então, teria que ser realmente ímpar aqui, tá? A gente pode fazer o seguinte, olha. Bom, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu vou trabalhar, como nós temos 9, eu vou trabalhar um ponto baixo, depois desse que tá em cima do trançado, tá? 2, 3 e 4. Bom, eu tenho aqui 4 pontos. O ponto de número 5 é o ponto do meio, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos laçar uma vez, será que dá aqui a altura? Dá. Nós vamos laçar em cima desse quinto ponto, eu vou pular essa última carreira que eu fiz e venho nessa penúltima e vou pegar no pezinho desse ponto e vou pro pezinho do outro. Opa, escapou. Olha, pego aqui, a gente pega em relevinho ali, né? E faz, olha, um ponto relevo, tá? Um relevo. Aí, eu pulo o pontinho de trás, venho aqui no próximo e sigo trabalhando mais 9 pontos, olha. 1, 2, 3, 4. Nina, aqui não. 5, 6, 7, 8 e 9. Tenho 9 pontos aqui, olha. Agora, no lugar desse ponto baixo, nós vamos fazer o ponto alto relevo, olha. Eu pulo este ponto e venho no de baixo dele, pego aqui, ó, no pezinho, tá? E faço um ponto alto relevo. Pode deixar ele soltinho, aí a gente pula aquele pontinho lá e vem no próximo. Porque se eu trabalhar o ponto de trás, gente, esse ponto aqui, ele vai ficar deitado ou pra direita ou pra esquerda. Ele tem que ficar retinho, tá? Então, é isso daqui, ó. Você vai caminhar sempre 9 pontos baixos e fazer o relevo. 9 baixos e fazer o relevo, tá bom? Olha, desse jeitinho aqui, correto? Pessoal, mais uma carreirinha finalizada, tá? Onde nós fizemos aqui esse ponto entre um olhinho e o outro, nós temos agora o ponto aqui do meio em relevo, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou caminhar nesse primeiro ponto em ponto baixíssimo, vou para o segundo em ponto baixíssimo, e aqui, gente, é o seguinte, nós temos 4 pontos, vê bem, não contando este ponto aqui que tá em cima do ponto duplo, e nem o ponto duplo. Entre um e outro, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Em todos aqui, todos os motivos, eu tenho 4. Eu preciso fazer um pontinho baixo aqui. Então, onde eu vou fazer esse pontinho baixo? Eu não tenho ímpar. Eu vou colocar aqui, ó, no meio, entre os 2 primeiros e os 2 segundo ponto. Bem no meinho aqui deles, eu vou fazer um pontinho baixo, tá? 1, 2, 3 correntinhas. Em cima, aqui, ó, bem nesse ponto baixo, em cima do trançado, eu vou fazer uma pipoca de, no máximo, 4 pontos altos. Então, você faz 4 pontos altos no mesmo pontinho da base. Por que, Fátima, 4 se você fez 5 em todos? Porque aqui, gente, tá muito próximo um pontinho do outro. Precisava de mais distanciamento para ficar legal.
Mas aqui, por conta do cordão de polipropileno, eu não pude fazer aumento nos pontos baixos. Então, eu só tenho 4, tá? Se eu fizer uma pipoca de 5, vai ficar muito carregada. E esses lequinhos aqui, eles vão ser um pouquinho menor do que os que nós fizemos aqui embaixo, tá? Então, olha, 4 pontos altos. Aí, eu faço 3 correntinhas, vou vir bem no meinho aqui, ó. Pulo 1, 2 pontinhos. Depois, entre o segundo e o terceiro, no espaçozinho aqui, entre um e outro, eu faço o meu pontinho baixo, tá? Que é pra ficar dividido ali no meio. Aí, 3 correntinhas novamente. Aqui, em cima desse outro ponto, nós vamos ter mais uma pipoquinha de 4 pontos altos. Fecha a pipoca, aperta 3 correntinhas. Vem aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Eu vou entrar entre o segundo e o terceiro, no meinho do ponto aqui, tá? Um ponto baixo, 3 correntinhas. Vou aqui em cima, olha, na direção desse ponto, aqui nesse pontinho baixo, e vou repetir mais uma pipoquinha de 4 pontos altos. Fecha a pipoca, aperta. 1, 2, 3 correntinhas, vem no meio dos 2 pontinhos aqui, faz um ponto baixo, tá? Então, a gente vai percorrer, vocês veem que as pipoquinhas, elas estão perto, mas esses lequinhos aqui, eles vão ser menores do que esses daqui, vai ter menos ponto alto, correto? Então, vamos circular toda a nossa carreira dessa forma. E quando chegar aqui, meus amores, olha, a última pipoquinha vai ser neste ponto, faz as 3 correntinhas, e se você vai mudar de cor como eu, que vou mudar, vou voltar pro juta, então, eu vou fechar nesse pontinho baixo, já vou cortar o meu fio, fazer acabamento. Quando eu voltar, eu já volto com a cor juta para começar o lequinho, tá? Se você não vai mudar de cor, chega aqui, para com ponto baixíssimo.